Mas então hoje a gente bolou um culto mais informal. Aliás, em 20 anos aqui, foi a primeira vez que eu venho de bermuda aqui, viu? Olha só que interessante, né? Então já que é um culto informal, né, Jim? Vou vir de bermuda, né, velho? Hã? Mas ficou bom, não ficou? Ficou bacana, né? Então legal. Você, olha, gostou aí, então tá bom. Moda pega, hein? Mas tá bom, ficou legal, né? Então a gente está aqui num clima bem simples, não montamos nenhum sons, porque a gente queria ter um tempo assim bem gostoso na presença de Deus, um tempo que você possa abrir o teu coração. Sabe, esse tempo é um tempo que é tempo de carnaval, né? Tempo de tanta agitação aí fora, a gente vê tanta coisa na TV, em bailes, mas sabe, eu vou falar uma coisa para você, em tempos de tanta agitação, a gente precisa um pouco de paz no nosso coração, um pouco de estar na presença de Deus, a gente tirar esse tempo para a gente poder pensar, para a gente poder se achegar ao Senhor, para a gente poder meditar, para a gente poder estar junto. Eu particularmente fico um pouco triste assim da gente não ter tido esse ano um acampamento, né? A gente tanto tempo vai, fica, mas o que importa é que você possa entender junto que o que a gente precisa mesmo não é de um lugar em si, que a gente precisa sair para um local separado. Isso é bacana, isso é gostoso. Eu gosto demais e creio que vocês gostam também. Mas nós temos que ter um objetivo na nossa vida de se retirar para o Senhor, entende? Sabe, não estou aqui fazendo uma campanha, não, o carnaval é do diabo, meu, esquece isso, cara. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas você, seja uma pessoa esperta, seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa que tenha sabedoria, entende? Use desse tempo para você saber que lá fora, meu, está uma folia. Mas essa maior folia, a grande maioria das pessoas estão dilaceradas, estão sem paz, estão correndo atrás de alguma coisa para tentar preencher algo que elas não têm, entende? O carnaval, na verdade, é uma grande projeção, uma grande tentativa. Chegou o Gia aí com os pontos na mão, depois ele vai contar para a gente o ocorrido, né? Sabe, mas eu não estou aqui para fazer uma campanha contra alguma coisa, nada disso. Eu estou aqui para, junto de vocês, incentivarem vocês a buscar a Deus, entende? Mas a gente percebe que existe uma euforia no carnaval, que é uma busca de algo que as pessoas não têm. Então elas tentam projetar no álcool, elas tentam projetar nas drogas, numa folia, num trio elétrico, numa noite que ela pode ter vários relacionamentos sexuais com talvez pessoas que ela nem conhece. Então tudo isso é uma grande busca de algo uma busca da pessoa tentando algo que só Deus pode preencher, entende? E eu percebo que esse ano, não sei se vocês percebem, o carnaval parece que está ressurgindo aí. Ano passado foi os outros anos, né? Esse ano a gente vai, sabe? A gente vê a televisão fazendo mais propaganda, chamando mais as pessoas, e a gente começa a perceber que quanto mais existe uma carência de Deus no mundo, mais as pessoas tentam buscar em algo, entende? Então o povo hoje ele está com um vazio tão grande que o carnaval é uma esperança que possa ter, para pelo menos eles terem um tempo, um final de semana de curtição, de tantas coisas. Enfim, mas eu não estou aqui para falar mal de carnaval, está chovendo molhado, velho. Eu estou aqui para falar que nós somos um povo que conhecemos a Deus, entende? Nós somos um povo que conhecemos a Deus. E nós não precisamos de tantas coisas. O que nós precisamos é da presença de Deus, que isso que nos leva, que nos motiva, que nos conduz, que nos dá paz, que nos dá esperança, entende? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós percebemos que nós precisamos de poucas coisas para ser feliz. Você está entendendo? Nós não precisamos de folia, nós não precisamos de bebida, de drogas, nós não precisamos de um monte de coisa. Nós precisamos da presença de Deus. Entende? Então que as pessoas talvez sem perceber, elas buscam em tantas coisas, nós sabemos onde nós temos, na fonte da vida, que é Deus. Entende? Então eu queria nessa noite incentivar vocês
abrir o teu coração diante de Deus, entende? Nós não fomos para um acampamento, não estamos num retiro, mas o mais precioso que nós temos está aqui, que é o Senhor Jesus, entende? E esse tempo é um tempo para a gente edificar a nossa fé, sabe? É um tempo que toda vez que eu vejo lá, eu vejo na TV as pessoas, agitação, bebida, tal, eu fico pensando assim, aquilo serve de exemplo para mim. Olha que coisa maluca que eu vou fazer, que eu vou falar, mas olhando tanta gente buscando as coisas, eu sou incentivado a buscar aquilo que eu tenho de melhor, que é o Senhor. Você consegue entender? Então eu queria incentivar vocês a buscar aquilo que você tem de melhor, que é Deus. Entende? Deus é que proporciona, quando Deus entra em cena na nossa vida, as coisas acontecem. A felicidade, a paz, as buscas se acabam. Sabe, pode ver que muitas vezes a gente está ansioso, a gente está buscando as coisas e ansioso, aquela loucura. Sabe, é tempo de chamar Deus, Senhor, entra em cena na minha vida. Que a paz se instaura lá dentro, algo de Deus. E a nossa busca cessa, porque nós encontramos o nosso lugar de descanso, que é Deus. Então esse tempo de carnaval, que a gente escuta falar aí tanto aí fora, que talvez os seus amigos estão eufóricos agora, uns já estão na casa de alguém bebendo, porque muitos, a maioria, assim como eu era, até os 17 anos de idade, eu precisava beber para poder sair para o carnaval, porque eu, na verdade, eu nunca gostei, mas eu precisava me enquadrar dentro daquilo que aparentemente era o correto, então eu precisava beber para mudar o meu estilo, para então eu conseguir ir num baile de carnaval, e fui em muitos até os 17 anos de idade, mas eu precisava beber antes. Mas aqui nós não precisamos beber. Aqui nós precisamos ser quem nós somos diante de Deus. Porque Ele nos basta. Entende? Então eu queria incentivar você nesse tempo, seja um tempo de reflexão. Você está aqui, nós estamos aqui numa simplicidade, sabe? Os meninos aqui com apenas violões, entende? Mas nós podemos louvar a Deus, amém? Nós podemos se alegrar com Deus. Nós podemos ser cheios de Deus, porque Ele nos basta. Entende? Mas para isso nós temos que nos lançar diante dEle. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração, para isso nós precisamos ser quem nós somos. Aqui não é um baile de carnaval, que você precisa fazer algo para passar a imagem do que você não é. Aqui é o contrário, o reino de Deus é muito maluco, porque você precisa ser exatamente quem você é, diante do Pai. Por isso que Deus é surpreendente. Quando você é quem você é, nós não precisamos de uma máscara. Quem nós somos, com o coração aberto, com o coração quebrantado e contrito, como diz a palavra de Deus, Deus não rejeita. Então nesse tempo vamos ter um tempo gostoso, vamos ter um tempo que a gente possa aproveitar, nós não temos pressa. Nós apenas estamos aqui, diante de Deus, amém? Então abre o teu coração, se você quiser falar algo, venha falar, venha testemunhar, sabe? Vamos sair daqui sabendo que Deus está conosco e a proximidade dEle é que muda a nossa vida, amém? Então nós não estamos num retiro, mas o Senhor está conosco e vamos aproveitar a presença de Deus, amém? Nós aproveitamos muitas coisas na vida, mas o que mais precioso nós temos para aproveitar é a presença de Deus, porque é ela que faz a diferença em toda a nossa vida. Amém? Deus está aqui. E a pergunta que eu faço, o que vamos fazer com a sua presença? Vamos usufruir da bondade, da misericórdia do Senhor. E vamos abrir o nosso coração, amém? Vocês querem falar alguma coisa? Vamos louvar? Começar? Vamos vir mais perto aqui um pouquinho, desculpa, vamos mexer um pouquinho aqui, a gente está tão distante. Vem cá, vamos para cá um pouquinho. Vamos ficar mais pertinho, vá. Tem alguém aqui que foi jogar vôlei e não foi para casa tomar banho? Não? Quem? Você não foi, Pedro? Não, todo mundo foi, então podem ficar pertinho aqui que não vai ter problema nenhum não, irmão.
Olha aí que beleza. Hein? Vamos ficar em pé um pouquinho, depois vocês sentam, vai. Vamos ficar em pé. Ô Felipe, tá cansado, irmão? Não jogou nada hoje à tarde e já chegou cansado, velho? Hã? É. Ó, assim, toda vez que a gente entra na presença de Deus, a primeira coisa que a gente deve fazer, sabe o que é? Agradecer. Né? Porque mesmo que Deus não venha fazer nada, mesmo que nada aconteça, Ele já fez o que precisava. Mas Ele é Pai, continua agindo na nossa vida. Então, eu queria que você agora fizesse uma oração de agradecimento. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus por você ter levantado, agradeça a Deus pelas pessoas que estão do teu lado, que Ele colocou diante de você, pelo seu pai, pela sua mãe. Agradeça a Deus por tudo, porque Deus tem sido bom. Senhor querido, nós estamos aqui nessa noite, simplicidade, Senhor. Mas, Deus, nós temos aprendido que o Senhor habita em coisas simples, embora o Senhor é grande. Mas, Deus, nós estamos aqui nessa hora, porque nós queremos se achegar diante do Senhor. Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos, Senhor, olhar em tudo que o Senhor tem feito e ter um coração grato, Deus. Deus, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Senhor, tudo que o Senhor tem feito é perfeito na nossa vida. Muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos, ou muitas vezes ainda não temos a revelação, mas nós confiamos no Senhor. E sabemos que o Senhor é o nosso Pai presente. Obrigado, Senhor, pelo reconhecimento da nossa paternidade, Deus. E, Senhor, nessa hora a gente quer, junto com os irmãos, Senhor, ter um momento de louvor, de adoração, um momento bom, um momento gostoso, um momento que a gente possa, Senhor, esquecer as coisas lá fora, as agitações. Nós queremos estar aqui, como uma família que se reúne numa mesa diante do Pai. Nós queremos nos reunir diante do Senhor. Que a gente possa pronunciar palavras de adoração lá do fundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos nós mesmos. Quebra o nosso coração. E que daqui de dentro possa sair coisas que te agradem, Senhor. Que saiam louvores verdadeiros. Para isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa hora. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria saber aqui se você quiser falar alguma coisa. Nós colocamos o objetivo aqui nessa noite da gente falar um pouco sobre fé, né, Pedro? Eu passei no nosso grupo. Sabe, a gente tem vivido um tempo de profunda crise. A maior crise que eu vejo hoje não é uma crise econômica, financeira, embora ela está aí, né? Uma crise relacional, está aí. Mas a maior crise que eu consigo ver hoje é uma crise de fé. E quando eu falo crise de fé, é porque a gente percebe que tudo aí fora tenta nos colocar em dúvida. Tenta fazer com que a nossa vida, que a gente saia do nosso posicionamento. Então a palavra é será? Será que é assim? E a gente começa a ver então muitas pessoas, eu consigo ver hoje, infelizmente com muita tristeza, muitas pessoas que estavam firmes no caminho do Senhor, muitas pessoas que estavam servindo a Deus, hoje aí fora, sabe? Longe dos caminhos de Deus, né? Eu conheço vários, vivendo a vida conforme o vento bate, muda.
Enfim, mas o que eu queria falar com vocês nessa noite, que a gente preparou, será que a tua fé, será que a minha fé, ela está em crise? Será que nós continuamos confiando no Senhor como antes? Ou será que as circunstâncias tão desfavoráveis, que esse mundo tão louco, tão maluco, virado de perna pro ar, e aqui eu não estou fazendo nenhuma campanha contra as coisas aí, sabe? Eu nunca gostei de ser aquele cara, de apontar as coisas como o diabo e o mundo, não. Eu quero levar vocês e a minha vida a olhar para Deus e para tudo que Ele tem para nós. O resto da visão é resto. A gente se preocupa demais com as coisas lá de fora, quando a gente está vazio aqui dentro. Entendeu? É um princípio isso. Mas eu queria orar antes com vocês. Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado, Deus, por esse privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos, aprendendo junto com o Senhor, sabendo, Senhor, que esse momento é um momento de muita importância, Deus, talvez o de maior importância para todos nós, Senhor, porque é um momento que a gente vai abrir a Tua Palavra, Deus. Eu apenas vou ler alguns versículos, Senhor, mas a Sua Palavra, ela é vida, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele é tão capaz, Ele é tão poderoso de transformar palavras em vida. Senhor, assim foi desde o princípio, Senhor. A Tua Palavra se fez vida, o Verbo se fez carne, e o sopro do Teu fôlego de vida soprou sobre nós, Deus. Deus, então, por favor, eu te peço, na simplicidade da Tua Palavra, Senhor, toca nos nossos corações, Deus. E que a gente possa ter um tempo gostoso aqui, um tempo de refletir na nossa vida, que nós possamos aprender, e que a Tua Palavra, mais uma vez, Senhor, seja aquilo fundamental, aquilo vital, aquele ponto definitivo na nossa vida, que coloca ali a base, Senhor, e que a gente possa se firmar nela sempre, porque ela não muda. E a gente quer firmar nossa vida em algo que não muda, em algo eterno. Por isso nós estamos aqui, porque a Tua Palavra nos conduz à eternidade, e é nela que nós queremos estar, na solidez da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. E então eu queria falar hoje com vocês, rapidamente, né, Abner? Como está a tua fé, irmão? Como está a tua fé nesses dias? Como você tem vivido? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu dia a dia? Você tem adicionado Deus? Você tem adicionado a presença de Deus? A tua vida, você tem andado em fé, mesmo não vendo as coisas acontecerem, mesmo ainda não vendo tantas coisas que não estão talvez da forma que você queria, mas você tem andado em fé, você tem crido, você tem, quando olha nessa palavra, você sente algo dentro de você falando, isso vai acontecer, porque estava escrito. Sabe, quando você vê algo que não está correto, você está desanimando ou você está olhando para essa palavra e está falando assim, não, isso está escrito, isso vai acontecer, porque Deus falou. Entende? Como que está a sua atitude? Você está assim, encarando a vida, encarando as coisas, olhando para as situações que estão acontecendo, ou você, de fato, continua crendo na solidez da palavra de Deus? E o objetivo aqui nessa noite, que eu vou tentar ser muito breve com vocês, é tentar incentivar vocês a não tirar os olhos da solidez, e eu estou usando essa palavra já por 3 vezes, vou usar por muitas vezes isso, a solidez, a firmeza, a constância da palavra de Deus. Sabe, gente, esse mundo está muito louco, esse mundo está muito maluco. Isso aqui não é papo de velho não, hein? Embora eu fiz aniversário segunda-feira, né? Mas eu não me considero velho não, considero um cara novo, viu, Davi? Você não chama de tio, viu, velho? Tem umas meninas aqui que me chamam de tio, cara. Cadê? Tem essa aqui, ó, ô tio! Pô, eu sou um tio mesmo, mas dá licença, né, velho?
um tio moderno, né? Aliás, o pastor, eu falei, ó, primeira vez em 20 anos vim de bermuda aqui, vocês gostaram, hein? Vou vir mais aqui de bermuda, então, se esse é o problema, vamos pôr bermuda, então, né? Mas esse mundo está muito estranho, está muito louco, Jim, está muita coisa, sabe? A gente não tem o que se apegar, sabe? Nós temos duas alternativas. Ou nós olhamos a palavra de Deus, ou nós olhamos a palavra de Deus. Eu vou te dar uma terceira alternativa. Ou você pode também olhar a palavra de Deus e seguir, porque, você não tem o que fazer. Nós não podemos perder aquilo de mais precioso que nós temos, que é as coisas que estão escritas aqui, gente. Você olha para todo lado, é só coisa maluca acontecendo. Você olha lá nos Estados Unidos, que Deus abençoe aquele presidente, desculpa se tem algum americanista aqui, maluco. Desculpa falar, mas é maluco da forma que ele age, entende? Talvez seja um bom presidente até, mas tantas coisas acontecendo, tantas coisas, entende? Sabe, esse mundo para ter uma guerra, vocês já pensaram nisso? Esse mundo para virar uma guerra é daqui para ali. Basta um desse presidente Trump falar alguma coisa daquele norte-coreano lá, que tem um maluco também. Rapaz, bomba, porque são tudo, sabe, infelizmente é assim. O mundo hoje é um mundo muito estranho, muito vulnerável às coisas, às crises, às guerras. O mundo está muito estranho. As pessoas perdendo os relacionamentos, né? Estão comigo? Os relacionamentos sendo perdidos, as pessoas dando mais valores porque ela está no celular do que talvez para a pessoa que está do lado dela. Essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei muito maluco, falei, não, é o fim. Numa cidade, Davi, não sei se você viu isso, numa cidade lá na Europa, confesso que eu não lembro o nome da cidade, eu tirei até foto da TV, tem até a foto aí, depois se você quiser ver, tem a foto no meu celular para você ver. Eles tiveram a capacidade de instalar nos semáforos, nos cruzamentos das ruas, Alan, um semáforo no chão. É um semáforo para pedestre, por causa do celular. Porque estava tendo tanta morte de pessoas que se desligam do mundo, estão no celular, que elas atravessam da via rua e o carro mata os caras. Então, nas esquinas, tem a foto, depois você pode ver no meu celular. Nas esquinas, assim, no chão, tem um grande semáforo, um LED vermelho ou um LED azul. Então, a pessoa está andando, ela não precisa perder tempo na vida de levantar o pescoço. Oh, que tempo, né? Ela pode continuar com sua cabeça baixa, então ela, opa, está verde, está vermelho, vou parar. LED para semáforo para celular. Quem quiser ver, tem uma foto que eu tirei da TV, é muito engraçado. É muito estranho, velho. E eu não estou aqui para falar do mundo, nada. Eu estou aqui para falar do que nós estamos nos apegando, se nós estamos mudando o nosso posicionamento ou se nós continuamos crendo em tudo que Deus tem e queremos, como mais do que nunca, se aproximarmos de Deus. Que enquanto as coisas mais acontecem lá, isso é um sinal, sabe do que, Jim? Que mais nós precisamos nos aproximar do Senhor. Mas nós precisamos recorrer às coisas do nosso Senhor, às bênçãos, às maravilhas que Ele tem. Mas nós precisamos ter uma vida próximo dEle, mais uma vida de santidade, mais nos arrependermos, mais nos consagrarmos, mais por quê? Porque nós precisamos do Senhor perto de nós. Isso aqui não é uma mensagem para te deixar preocupado, o mundo lá fora está me sufocando, não. A mensagem é, nós precisamos cada vez mais estar próximos daquele que é o nosso Senhor, que anseia estar perto da gente, que quer a gente perto. E eu queria perguntar para vocês, como é que está a sua fé? Você está firme ou você está em crise? Estão comigo? Estão comigo? Faz uma retrospectiva aí, já passou 2016, mas você está em crise? Eu queria lhe falar de uma pessoa hoje, uma pessoa na Bíblia, que o rapaz entrou numa baita crise.
era uma pessoa que ele era um adorador. Quando se fala adorador, né? Você fala aquela pessoa, né, velho? O cara na Bíblia, Davi, era um adorador, velho. Esse cara, ele era chefe, você é músico, né? Glória a Deus. Esse cara, ele era o chefe do louvor de Israel. Pensa num cara pedigrado, irmão. É um homem que conhecia Deus, ele participou, ele foi o chefe. Lembra lá o episódio da arca? Né? Quando a arca foi levada novamente para Israel? Davi, lembra aquele episódio da Obed-edom, lembra? Aqueles episódios lá, vocês são bons de Bíblia. Ele que comandou aquilo, ele que comandou a adoração no momento talvez mais precioso, mais maravilhoso daquela época, a arca. Ele era o comandante do louvor. Ele escreveu salmos, ele escrevia músicas. Eu vou falar de um homem chamado Asaf. Quantos já ouviram falar nesse nome na Bíblia? Já ouviram? Asaf, salmista. E esse homem, apesar, Davi, de ter participar tanto das coisas de Deus, tanto das coisas relacionadas a Israel, ele estava tanto em contato com a presença de Deus, com Davi, com a oração, com a adoração. Ele tinha tantos anos de casa, vamos dizer assim. Mas sabe o que aconteceu com ele, gente? Apesar de toda esse homem tão, vamos dizer assim, chefe ali, tão pedigrado, tão abençoado, ele entrou numa crise de fé. Sabe, quantas vezes nós, às vezes com tanto tempo na igreja, com tanto tempo de louvor, com tanto tempo de adoração, com anos, já escutando tantas pregações, de repente você já tem 5.000 horas de pregação do pastor Paulo. Muito bom, viu, pastor? Mas de repente aconteceu algo que a sua fé ficou xoxa. Algo errado aconteceu, irmão. Algo errado aconteceu. E eu estou usando desse exemplo para que você entenda que você pode estar passando por uma crise de fé. Mas, querido, eu queria usar o exemplo deste homem que está no Salmo 73. Vai ser rápido. Para você entender que não importa o que você já passou, que você tem que olhar para o que está na tua frente. E você entender que Deus está com você. E que tem um detalhe que eu queria ler, um versículo que eu queria ler nesse contexto aqui, que você tem que entender, que é fundamental para a tua vida e fundamental para a minha vida nos dias de hoje. Eu queria convidar vocês a abrir o Salmo 73. O Salmo 73 diz assim, obrigado, viu? É um salmo de Asaf, tá? Tudo bem? Estão comigo? Nós vamos ler só alguns versículos, tá? Está comigo, Lu está comigo, Van está comigo, Deborinha está comigo? Então vamos lá. O Salmo 73 diz assim, vamos ler só alguns versículos, vem junto comigo. 73:1 diz assim, com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Ele começa falando de Israel, do povo lá, ele não está se enquadrando naquela situação. Ele está falando, o povo, Deus é bom para Israel. Daí no 2 ele assim, quanto a mim, olha só, ele tira os olhos do povo de Israel e joga os olhos para ele agora. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Espera aí, olha que ele fala, peraí, escuta comigo. Ele falou, por um pouquinho eu não perdi a minha fé. Davi fala, mas por muito, muito pouco eu não chutei o balde. Por muito pouco eu não abandonei tudo aquilo que eu já vi, que eu conheci, que eu criei. Por pouco, você consegue entender uma baita de uma crise que ele estava? Eu julguei, não, está escrito aqui. Quanto a mim, porém,
quase bateu na trave, ele quase abandonou as coisas do Senhor, ele quase abandonou, estão comigo? Os sonhos de Deus para a vida daquele adorador, ele quase abandonou tudo que Deus tinha para ele quase abandonou todas as promessas do Senhor, ele quase abandonou tudo, quase. Eu queria dizer obrigado, Senhor, pelo quase. E eu queria jogar para você isso. Quantos de vocês podem falar, Senhor, obrigado, porque quase. Mas o quase não significa que aconteceu. Então ele começa a relatar o motivo disso tudo, Pedro. Por que que ele está com uma fé tão abalada, com uma fé minguada, uma fé, parece que aquele adorador que viu tanta ação de Deus, parece aquele adorador que viu tanta coisa que Deus fez, que viu tanto milagre, que viu tanta coisa, que viu os pais dele atravessarem o Egito, que viu tanta coisa maravilhosa acontecer. Cadê a fé desse homem? Então ele começa a relatar nos versículos subsequentes. Ele começa a olhar e falar que ele não consegue entender as pessoas que estão ao lado dele, os outros, como eles prosperam, como eles aparentemente são felizes, como eles fazem as coisas, como eles blasfemam de Deus, como eles fazem tantas coisas. Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar nas coisas que estavam ao redor dele, nas pessoas. Querido, eu começo a pensar e transportar isso para a gente. Quantas vezes a gente começa a olhar os nossos amigos, as nossas pessoas que estão ao nosso lado, tantas pessoas fazendo tantas coisas aí que desagradam a Deus, tantas vivendo a vida conforme quer, conforme elas acham que é o melhor, correndo atrás de tantos prazeres ilícitos. E ele começa então a minguar a fé dele, perder a fé dele, e começa a ficar revoltado com as coisas que estavam acontecendo lá fora. Eu queria que vocês entendessem que ele, de certa forma, ele perdeu os olhos dele naquilo que dava esperança. Ele tirou os olhos deles de Deus, ele tirou os olhos dele da promessa, e começou a focar em outras coisas, e começou a abalar a fé dele. E ele começa a relatar aqui um monte de coisa dos ímpios. Não vamos nem ler, não temos tempo para isso. Mas um homem que tirou o foco dele e olhou para as outras coisas. E aquilo começou a ter uma dimensão tão grande que a fé dele foi abalada. Quantas vezes a gente tem o nosso foco em tantas coisas que abalam a nossa fé, porque tiramos o nosso foco daquele que nos traz esperança. E a gente se sente fraco, sem força até para vir na igreja, vem no culto meio que na marra, vem no culto, não vê a hora do pastor terminar de pregar para ir comer a pizza, e se demora um pouquinho mais, vai embora, isso, e reclamando, isso porque já chega depois dos louvor, sabe? E daí reclama que não tem fé mais, não crê mais. A palavra de Deus parece ser coisas que têm variação. Coisas talvez fora de moda já. Isso não vale mais para a minha vida. Você mesmo começa a criar um mundo dentro de você, uma nova Bíblia dentro de você, em que as coisas começam a ser relativas. Meu querido, uma coisa que não tem na Bíblia é relatividade. A palavra de Deus é absoluta. E Deus deixa muito claro as coisas. Estão comigo? Vocês dois aí estão comigo? Presta atenção. Então as coisas começam a tomar uma dimensão tão grande na vida de Asaf. Tão grande. E ele começa a achar que ele vai morrer na praia. Quantas vezes nós achamos que nós já vivemos tantas coisas em Deus, mas nós vamos morrer na praia, porque esse mundo está sufocando a gente. Esse mundo está sufocando a gente. Esse mundo está falando, ditando as regras para a minha vida. Esse mundo está fazendo que assim, e eu começo a ficar ansioso, e eu começo a ficar deprimido, e eu começo a lutar com as minhas próprias forças, e parece que eu não consigo. Então a minha fé começa. Mas teve uma hora, dentro desse salmo, que mudou a história desse homem novamente.
teve um momento que é o momento que nós não podemos, Jim. Não podemos perder esse momento. Nós não podemos, se é que queremos, ter uma vida íntegra e servir a Deus. Tem um fato nesse capítulo que mudou e que precisa mudar a nossa história. Então ele começa a relatar todas essas coisas, todos esses sabores da vida dele, todas essas, observar todas essas pessoas e a fé dele indo embora. E ele vai naquele lamento, naquelas reclamações, naqueles relatos dos ímpios que prosperam. Daí tem um ponto no capítulo 17, no versículo 17, que ele diz assim: tudo isso vai acontecendo. Daí tem um momento que muda a posição dele, que é o momento que nós precisamos na nossa vida. O versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Esse livro de Salmo, ele tem um ponto, que é o antes, presta atenção, que isso é fundamental, e o depois, de uma ação. E a ação está no versículo 17, que diz: até que eu entrei no santuário de Deus. O santuário, vamos deixar mais claro, é o lugar da revelação de Deus, o lugar da presença de Deus. Então vamos nos colocar aqui para que a gente possa entender o lugar da habitação de Deus, da presença de Deus, diante de Deus. Então no versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Ele estava falando das pessoas que não servem a Deus, dos que blasfemam, dos que fazem um monte de coisa e como eles prosperam. Daí de repente ele entra no santuário, ele tem a revelação de Deus e daí ele entende, é como se o rosto dele tivesse, se os olhos dele tivessem sido descobertos e ele conseguiu então entender o que acontecia, é como se ele tivesse a revelação da vida dele, o que aconteceu. E aquela situação dele entrar no santuário mudou a atitude dele. Ele fala: até que eu entrei, daí eu entendi. Querido, a gente não tem entendido muita coisa nesse mundo, a gente tem vivido uma vida muitas vezes numa angústia, numa ansiedade, porque a gente não tem entrado diante de Deus, a gente tem feito as portas do santuário de Deus, às vezes trancadas com chave, mas ela está trancada pelo lado de fora, porque pelo lado de dentro ela está aberta, o Senhor tem nos esperado. Meu querido, no santuário de Deus, na presença de Deus, a porta para você não tem chave. Um coração que é quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Significa não tem chave na porta. Quem coloca as trancas são as nossas vidas. Quem coloca as trancas muitas vezes são os nossos pecados, a nossa iniquidade. Tranca e põe no bolso. E daí a gente vê a nossa fé sendo abalada, porque nós não entramos lá, nós não tivemos contato com o Senhor, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós só abrimos a gaveta de Deus aos domingos, pegamos a nossa Bíblia, depois às 11 horas colocamos a Bíblia lá e fechamos a gaveta e vamos para a nossa vida novamente. Irmão, vida com Deus é revelação. Porque senão você não vai aguentar a tentação. Isso é até um trocadilho, mas é verdade. Sabe, andar com Deus é novidade de vida. Esse homem que teve tantas revelações, ele vacilou porque ele deixou de entender que a posição dele era lá perto de Deus. Quantas vezes a gente vacila na nossa vida? A gente acha que pode viver conforme a gente quer. Ah, tudo bem, domingo tem culto, nós vamos lá. Não, irmão, já estou terminando. Nós temos que aprender que o diferencial da nossa vida vai marcar até que a gente entre. Irmão, escuta comigo uma coisa. Quando Deus entra em cena na nossa vida, as coisas mudam. Quem pode dizer um amém? Então, por que nós não deixamos Deus entrar em cena na nossa vida? Nós não queremos que ela se mude?
Uma boa pergunta, às vezes você não quer. Aí, meu amigo, aí nós não podemos, ninguém pode fazer nada. Mas, querido, é tempo da gente manter a nossa fé sólida. E a nossa fé sólida, ela está inteiramente relacionada em estarmos na presença de Deus, porque é Ele que mantém a nossa fé. Você sabia que nós precisamos de Deus até para crer nele? Teve um texto do Novo Testamento que um homem precisava de Jesus, me ajuda a crer. Até para crer, nós precisamos dele. Então, como é que a gente pode viver num mundo tão louco com uma autossuficiência de Deus? Como? É incompatível você ser cristão e não ter relacionamento com Deus. Não tem como. É incompatível. Você está entendendo? Está entendendo, Gi? Querido, é tempo da gente se apegar no Senhor. Esse tempo que eu comecei falando aqui, de retiro, de carnaval, é um tempo para a gente se apegar e falar, Deus, o mundo pode estar do jeito que for, mas eu quero me voltar mais para o Senhor. Eu quero ter a revelação, eu quero crer no sonho, eu quero crer nas promessas, eu quero crer nos milagres, eu quero ir atrás dos sonhos de Deus na minha vida. Gente, a gente tem sonho para tanta coisa. Quem aqui a semana sonhou em ganhar muito dinheiro? Talvez foi eu. Quem daqui sonhou em arrumar uma namorada bonita? Namorado bonito. Não precisa levantar a mão, vai ficar chato. Sonhou? Os que estão namorando e casados aí, sei que não. Sabe, a gente sonha tanta coisa nessa vida, coisas até boas, que Deus muitas vezes pode nos dar, porque Ele é nosso Pai, e Ele dá as coisas boas, que Ele sabe que são boas, Ele pode nos dar. Mas eu queria perguntar, quantos de vocês sonharam em ter mais contato com Deus, em ser pregadores da palavra, sonharam em ajudar o Senhor na obra do Senhor e crescer nos ministérios? Quantos de vocês tiverem sonhos de Deus e fazer mais e produzir mais e consumir a sua vida no reino de Deus? Quantos tiveram esse sonho essa semana? Quantos sonharam com coisas eternas e quantos sonharam com coisas passageiras? Pergunta difícil, dura, né? Se você sonhou e for atrás das coisas eternas, você vai desfrutar eternamente. Se você sonhou e buscou com coisas terrenas, você vai desfrutar, talvez por um pouquinho de tempo. Se Deus assim a permitir que você a tenha. Então, que tal você ir atrás dos sonhos eternos, que você vai desfrutar eternamente? Irmão, é tempo da gente abraçar a fé e crer no Deus maravilhoso que nós temos. Eu estava pensando essa semana num exemplo que eu poderia dar para vocês. Semana passada, retrasada. E me veio um exemplo tão bacana assim que eu não posso falar para você, eu não sou aquele cara, não, foi Deus que me deu. Eu não sei, mas eu senti tanta alegria, tanta paz num exemplo tão simples que eu decidi falar com vocês esse exemplo. Quantos daqui já foram criança? Pergunta boba. Vocês já foram também. Quantos daqui já soltaram pipa? Hã? Já soltou pipa, Vanessa Ventura? Hã? Já soltou pipa, pastor? Já? Olha só que bacana. Sem ser ó, hein, pastor? Eu fiquei pensando no exemplo da pipa. Na verdade, assim, eu estava correndo lá no Parque do Povo, embora eu estou correndo pouco, eu estou com o joelho meio bichado. Mas eu estava correndo e eu gosto de, quando correr, eu aproveito o tempo, que é maravilhoso, que eu gosto de ficar pensando nas coisas assim de Deus e do que foi ministrado, do que vai ser ministrado. E eu vi um menininho soltando pipa lá no Parque do Povo, lá embaixo tem um lugar que solta pipa, e só tinha um menino soltando pipa, porque eu acho que não é época de evento, mas tinha um menino soltando pipa lá. E eu fiquei olhando aquele exemplo da pipa enquanto eu corria, e eu comecei a meditar naquele exemplo da pipa, e é uma coisa muito interessante. Você tem a pipa aí, ou que eu mandei uma foto para você, mano? Aí, essa aí mesmo, perfeito. Olha lá o menino soltando a pipa. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa.
Imagina você sendo uma pipa. Você está dando risada, gente? Uma pipa mais forte. Eu sou aquelas pipas feitas com... Mãe, é do seu tempo? Não é do seu tempo, mas eu não sabia fazer pipa, mas eu pegava uma folha de caderno, Davi, olha que pipa mais... E dobrava ela assim, fazia um furinho, e soltava a folha de caderno. Eu não sabia fazer. Aliás, um dos traumas que eu tenho na minha vida, quem souber ainda pode, há tempo de tirar esse trauma, eu não sabia fazer pipa, mas tudo bem, ainda há tempo. Mas eu fazia aquela pipa mesmo, né, de papel, de folha de caderno. Né? Imagina você agora uma pipa. Imagina aquele menino sendo Deus. Existe uma coisa que te liga a pipa, que é você, aquele menino que está soltando a pipa, que ali representa uma figura de Deus, que é a linha. A linha é a representação da sua fé. Olha lá. Imagina, a linha é a que liga a mão do Criador, de Deus, até você. Essa é a sua fé. Quantas vezes na nossa vida nós estamos andando sem fé, como se... O que faz, Davi, você que é um especialista em pipa? Uma pipa sem linha. Vai embora, ela vai embora onde o vento manda, só que ela vai embora sem rumo, e a tendência dela é cair. Sabe, a gente percebe hoje que tem muitas pipas caídas no chão, porque quebraram a linha, perderam a fé, perderam aquela ação do Criador que mantém ela viva, que mantém ela no alto. A linha, meu querido, é a certeza da pipa que alguém está no comando. Você consegue entender? Eu nunca fui bom de pipa, mas eu lembro quando o vento vinha de um lado e você ia cair, você virava do outro, fazia aqueles negócios assim, tal, ela ia do outro lado. Ó, esse menino é bom aqui. Levanta aí, faz a ação. Você fez, eu lembro isso aí. Não? Mas assim, a linha é a certeza que alguém está lá embaixo no comando, comandando a vida, comandando a sua vida, te orientando, olha, vai para esse lado, vai para esse lado, não vai. E esse comando, ele responde à ação do vento. Né? Querido, o vento é o vento do Espírito Santo que nos leva. Tem um texto que está aqui que eu separei que é muito bacana, eu queria que vocês abrissem. Pode deixar a imagem aí, viu? João 3:8. Vamos abrir em João 3:8 aqui, vamos ver o que fala, rapidinho. João 3:8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Querido, quando você está ligado pela fé, você está no alto, o Senhor está com as mãos dele, nos orientando, o Espírito Santo leva você para onde Ele quer. Você consegue entender isso? No chão não há ação do vento. Consegue entender? No chão não há ação do vento. No chão está sujeito a uma pipa. Quando a pipa caía no chão, ela batia, ela ia rasgando, ela ia debulhando ali, vinha alguém pisava. Quantas vezes a nossa vida, às vezes por falta de fé, nós estamos no chão, e esse mundo tem feito furos, tem feito marcas na nossa vida, tem feito a gente desbotar ali no chão, tem feito a gente perder nosso brilho, a nossa beleza, tem rasgado, tem dilacerado a vida, muitas vezes, nossa, porque nós estamos no chão, sem a fé. Querido, é tempo de manter a nossa linha presa nas mãos do Senhor. Tem um texto que fala assim, vamos abrir outro texto, já estou terminando, prometo para vocês. Isaías 59:1. Vamos abrir Isaías 59:1. Ele fala sobre o nosso exemplo da pipa, sabia? Isaías 59:1, por favor, pode deixar naquela imagem lá, na imagem da mão, por favor. Imagem da mão. Isaías 59:1 diz assim, olha só, presta atenção. Eis que a mão do Senhor não está escondida, encolhida,
para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não os ouça. Esse versículo está dizendo assim, a mão do Senhor não está encolhida. Sabe, olha a mão do Senhor lá no fundo, legal. A mão do Senhor não está encolhida, ela está ali, pronta para nos ajudar, pronta para nos comandar, pronta para nos auxiliar. O texto fala também que o que impede são as nossas iniquidades da ação do Senhor. Querido, é tempo da gente limpar a nossa vida, é tempo da gente lançar fora tudo que tem nos atrapalhado, que o Espírito Santo te revelou que não convém para você, porque daí você libera a ação da mão do Senhor. Consegue entender? Estou falando muito crente hoje? Não, isso é Bíblia pura, simples. A mão do Senhor não está encolhida, olha lá a mão do Senhor. E o último versículo que eu vou ler hoje, 1 Pedro 5,7. Já estou acabando. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque quando você vai soltar uma pipa, o Jim que é especialista em pipa, o que você faz? Você lança a pipa no ar. É assim, Ivan? Você lança a pipa no ar, com aquela linha naquela mão. É tempo da gente se lançar diante de Deus. A mão dele não está escondida. Nós vemos aqui, lança sobre vós a vossa ansiedade. Querido, porque se você ficar retendo a ansiedade sem a ação do Senhor, a sua vida vai perder a paz. Se lança diante de Deus, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te levar para onde for, deixa a ação do Espírito Santo do Senhor. É tempo que, se a tua linha estiver quebrada, reate a tua linha às mãos do Senhor. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Primeiro existe uma atitude, e depois uma promessa. Primeiro há uma atitude. Interessante que no reino de Deus esse princípio é muito claro. Primeiro há uma atitude, e depois uma promessa. Lança a tua vida, lança a tua ansiedade diante do Senhor. Mas permaneça com a linha que é a tua fé. Amém? Querido, nesses dias de hoje não existe outro remédio. Não existe outra. Não existe uma segunda opção. Se você quer servir ao Senhor. Não existe um plano B. Deus não criou um plano B. Deus só tem plano A. Minto, Deus tem um plano C. Cristo. O plano eterno de salvação. Então é hora da gente entender e se preocupar um pouco menos com as coisas que estão lá fora e um pouco mais com as coisas que estão aqui dentro. Você está se preocupando com o que está aqui dentro? É tempo da gente se apegar no Senhor e restaurar a nossa comunhão. Porque daí, assim como Asaf,
percebeu a dimensão das coisas lá fora vão ser muito pequenas se Deus for grande aqui dentro. Amém? Então eu queria finalizar com esse versículo que nós lemos. Lança a tua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Restaura a tua fé, mantenha a tua pipa voando no alto. Querido, você foi criado para voar com o Senhor, nas mãos do Senhor. Você foi criado para viver na altura, não rastejando no chão, como uma pipa com linha quebrada. Amém? E Deus ama, e Deus quer que a gente esteja dentro do dinamismo da sua palavra, da sua presença. Amém? Quantos aqui querem essa noite? Eu acabei agora. Quantos aqui querem essa noite falar: Senhor, eu quero me manter diante do Senhor. Senhor, eu aprendi que eu quero estar no teu santuário, como Asaf nos ensinou. Até que eu entrei no santuário do Senhor e daí eu entendi. Amém? Quantos aqui querem entrar no santuário do Senhor? Quantos aqui querem entrar na presença de Deus? Quantos aqui querem viver uma vida de revelação? Quantos aqui querem olharem para o poder da palavra de Deus? Amém? Pode ficar em pé então, os que quiserem. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma oração. Olha só, são 10 horas só, nós já acabamos. Então não tem pressa para orar. O que você fala ao Senhor nessa hora? Checa a tua vida, se você está com uma crise de fé. Ou se você precisa entrar no santuário de Deus. Você precisa de Deus perto de você. Quantos daqui essa noite querem falar: Senhor, eu quero ter uma vida mais perto do Senhor. Eu quero ter uma vida mais cheia da Tua presença. E quero ter uma vida, Deus, de sonhos em Ti, de revelações. Eu quero ter uma vida em que eu possa crer na Tua ação, para transformar as minhas atitudes, transformar os meus pensamentos, essa minha mente que às vezes pensa tanta coisa, Deus, coisas boas e também coisas ruins. Eu quero crer na ação do Senhor para transformar a minha mente. A Tua palavra fala para termos a mente de Cristo. Senhor, isso parece utopia muitas vezes, olhando para a nossa natureza, mas quando olhamos para o Senhor, sabemos que isso é possível. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos andar com o Senhor. Deus, Espírito Santo, por favor, faz-nos entender da urgência dessa necessidade. E que a gente possa, Senhor, se alegrar juntos, Deus. Deus, como é bom quando pai e filho se alegram juntos. Senhor, nós queremos se alegrar juntos, nos alegrarmos juntos, Senhor.
Nós queremos, Senhor, se relacionar com um Pai tão maravilhoso, que anseia em estar conosco. Obrigado, Senhor, pela porta não ter chave. Nós queremos entrar, Senhor, e nos relacionarmos contigo, Deus. Muito obrigado. Espírito Santo, por favor, sela essa palavra e que isso possa ser um incentivo para a nossa fé e que a gente possa buscar mais e mais, para que a gente possa estar diante do Senhor com os nossos olhos erguidos e a nossa vida depositada no Teu altar, com esperança de renovação, e que a cada dia seja um milagre. Nós cremos que a cada dia o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para a pessoa do teu lado aí e fala assim: fala alguma coisa que abençoe ela, vai. Fala alguma coisa que abençoe ela, irmão. Não vai falar Jesus te ama, hein, pelo amor de Deus. Jesus te ama é a frase mais fácil, né? Irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Afirme que Deus é bom. Ninguém vai embora, vamos ficar aí para comer os cachorro-quente aí, né? Aliás, eu comprei 80 cachorro-quente, não sei onde tem para comer tanto. Um dia vai ter que comer uns 4.